Boa noite, Igreja Batista da Fé. Boa noite, meus queridos irmãos da congregação da Zona Leste. É por mais uma terça-feira que eu estou aqui com os irmãos, a fim de servi-los, para que possamos juntos, na medida do possível, ainda com essa pandemia, estarmos adorando ao Senhor e continuando, com a nossa adoração e com o nosso serviço a Deus. Primeiramente, antes da gente começar, queria agradecer à igreja. Quero agradecer cada irmão, cada amigo que esteve me mandando mensagens de incentivo e de louvor a Deus, por conta de eu ter concluído o seminário ontem, de eu ter concluído com êxito a minha monografia, a minha graduação. Então fica aqui a minha palavra de carinho a todos. Eu procurei responder a todos, mas acredito que nesse vídeo eu consiga ser mais completo, no meu agradecimento. E cada palavra de carinho, de incentivo, de louvor a Deus foi muito importante para mim e me animou e me motivou ainda mais de saber que eu não estou sozinho em todo esse processo. Então eu recebi todas as palavras com muita alegria e louvando a Deus por tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. O fim é melhor do que o começo, conforme diz Eclesiastes. Então, apesar de que este foi só o começo, ainda há muito a ser estudado, ainda há muito a ser pesquisado, ainda há muito o que servir ao Senhor, através do estudo da sua palavra e através do ensino e da pregação da sua palavra. Então fica aqui minha palavra de agradecimento à igreja, aos irmãos de outras igrejas, a amigos, familiares. Não tenho muitos familiares que se interessam por esse assunto ou pela minha formação, mas fica aqui também a minha palavra de agradecimento por todos. Todos vocês são muito importantes em todo esse processo que Deus tem abençoado e estado comigo na minha vida. Beleza? Mas esse culto não é sobre mim. O culto vai começar agora. Então vamos continuar adorando ao Senhor, como de costume. Eu vou estar fazendo uma oração, vamos cantar um hino. E logo após terá a mensagem que hoje será com o pastor Alex. Ele me deu uma força preparando essa mensagem para que eu pudesse ter uma semana mais tranquila e me preparar para a monografia. Então a mensagem de hoje vai ser com o nosso querido pastor Alex. Muito obrigado, pastor, por isso. Então vamos orar e começar o nosso culto. Senhor, nosso querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é quem nos sustenta e nos dá força para viver. E tudo, ó Pai, que nós fazemos, Senhor, deve ser dedicado a Ti, porque do Senhor vem a vida, do Senhor vem o ar que respiramos, o nosso alimento. Nós reconhecemos, ó Pai, a Tua forte mão, Senhor, em todos os aspectos da nossa existência. Nós não somos nada sem Ti, nós estamos em Ti, Senhor, e é por conta da Tua vontade que nós existimos e existimos para o louvor da glória do Teu nome, Pai. Eu peço que o Senhor esteja com cada irmão aqui, Pai, em nome de Jesus, cuidando, Senhor, de cada um, sustentando a cada um nesse momento difícil que ainda estamos passando, mas que nós possamos sempre reconhecer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração e esperamos a Tua resposta, Pai, que virá por meio da Tua palavra, pregada pelo nosso querido pastor Alex. Em nome de Jesus, amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por
tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, nós te agradecemos, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. E fala conosco agora por meio da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos à pregação com o nosso querido pastor Alex. Deus te abençoe. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, compartilharmos a palavra de Deus, um pouco daquilo, uma porção, daquilo que Deus tem nos dado, e podermos adorar ao Senhor por meio da atenção, da reverência à sua palavra. Nessa noite, gostaria que você pensasse comigo, o que faz uma pessoa, por exemplo, ser um médico, A pessoa entra numa faculdade, estuda ali 7 anos ou mais, adquire uma gama de conhecimentos sobre medicina. No final ela faz o juramento, da sua profissão, conhecido aí como o juramento de Hipócrates, onde ela promete, jura cuidar das pessoas e tudo. E ela sai dali, ela opta, de não exercer sua profissão, ou ela vai, por exemplo, se dedicar a uma atividade talvez administrativa, fora da... Vamos supor que ela herdou uma fazenda, Então ela vai cuidar da sua fazenda, vai trabalhar lá. Podemos dizer que essa pessoa é um médico? O que caracteriza um médico? Ele ter estudado medicina, se formado e feito o juramento, ou ela trabalhar cuidando, das pessoas e atendendo as pessoas e tratando da saúde das pessoas, por exemplo. Então esse é um debate, é um dilema, é uma discussão muito interessante sobre o conhecimento e a declaração e a comprovação daquele conhecimento público e a prática daquilo que se conhece, daquilo que se sabe, em benefício do próximo. Então essa discussão sobre o conhecimento e sobre a declaração pública desse conhecimento e a ação prática que advém desse conhecimento, ela é uma discussão presente na epístola de Tiago, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns trechos dessa epístola e fazermos algumas reflexões sobre esse assunto. Por isso eu convido você que abra sua Bíblia na epístola de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. E nós vamos ler aqui alguns versículos, dessa carta, Tiago 2, 14. Vamos ler do 14 em diante, até o 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Acaso pode semelhante fé salvá-lo?
Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Bem, pensando aqui num tema, um título talvez para essa mensagem, eu diria que é a ação acima da profissão. Não a profissão que você exerce com trabalho com fins remuneratórios, não é isso. Profissão de fé, aquilo que você professa. Então seria o agir acima do professar, a ação acima da profissão. Então esse é o ponto aqui que eu gostaria de compartilhar com você, a fim de que nós pudéssemos caminhar um pouco nessa epístola que é tão importante para a nossa prática de fé, na nossa prática diária. Primeiro que eu gostaria de colocar aqui é o autor dessa epístola, quem é? Tiago, o autor dessa epístola, e Tiago aqui é o meio-irmão de João, né? Talvez se você não tiver um conhecimento mais apurado, você vai pensar em Tiago, o discípulo, irmão de João, mas não, é Tiago, que é meio-irmão de Jesus. Então, Tiago, meio-irmão de Jesus, é o autor dessa epístola. E Tiago ele havia se destacado como um dos líderes da igreja em Jerusalém. A gente vê isso, por exemplo, em Atos capítulo 15, quando existe o concílio ali para resolver a questão dos gentios que estavam crendo, dos gregos que estavam crendo. E Tiago não só tem uma palavra naquele concílio, naquela reunião, como ele também tem a palavra final, assim, ele é o último a dar um parecer. E em Gálatas 2:9 ele é chamado de coluna da igreja, juntamente com Pedro e João. Então, Tiago, meio-irmão de Jesus, é o autor dessa epístola. E ele escreveu essa epístola focando nos crentes judeus. Basicamente, podemos dizer que João viveu como um judeu cristão, vivia sua fé ainda observando alguns costumes da lei judaica, como testemunha a outros judeus. O evangelho primeiro oferecido a outros judeus. Esse João, ele era realmente justo. Eusébio, no seu livro sobre a história da igreja, citando Egésipo, um historiador, diz que o codinome de João, ou seja, o apelido, como ele é conhecido, de Tiago, era Tiago o Justo. Então, Tiago o Justo era uma forma que ele era conhecido, pela forma que ele trabalhava. E a piedade dele era famosa, inclusive ele tinha um apelido de joelho de camelo,
possivelmente pelo tempo que ele passava orando de joelhos e os calos que se formavam nos seus joelhos devido à prática da oração constante. Então ele era um legítimo seguidor de Jesus, reconhecido pela igreja no primeiro século, ali, pela igreja cristã primitiva. E ele morreu apedrejado no ano 62, de acordo com o historiador Flávio Josefo. Então nós estamos falando aqui de um homem que era realmente um dos primeiros pilares da igreja. E essa epístola de Tiago foi a primeira epístola, provavelmente a primeira epístola do Novo Testamento a ser escrita, talvez ali entre o ano 46 e 49. Então, logo após, os primeiros anos ali da igreja, talvez na primeira, segunda década da igreja cristã ali trabalhando e se desenvolvendo, ele escreveu essa carta para os judeus que estavam dispersos, pelo mundo, dispersos aí pela Europa, outros lugares da Ásia, e esses judeus provavelmente dispersos na perseguição, feita por Herodes Agripa, ou alguns ali logo depois da morte de Estevão, de Tiago, irmão de João. Então a igreja começou a ser perseguida em Jerusalém e eles iam se espalhando e pregando o evangelho, e esse evangelho era primeiro pregado nas sinagogas, onde já havia comunidades judaicas nas cidades que eles chegavam. Era um método também utilizado por Paulo, e eles se reuniam nas sinagogas e eles começavam a pregar Jesus ali nas sinagogas, e outros judeus iam se convertendo. Então a igreja, no primeiro momento, ela era uma igreja bem judaizante, bem judaica, e aí eles iam se convertendo. E isso justifica um pouco porque nós temos aí tantas referências, mais de 40 referências do Antigo Testamento nessa epístola, mas também muito marcante, a gente tem 20 referências ao Sermão do Monte, que é um sermão que Jesus pregou para um público judeu também, mas colocando as verdades do reino de Deus dentro de uma perspectiva em como o evangelho do reino ele complementava a lei judaica, a lei que eles haviam ouvido de Moisés, Então, como o Pentateuco, o corpo da lei, ele era complementado, ou ele tinha sua forma plena no evangelho. O Sermão do Monte traz isso, e a epístola de Tiago, ela recupera isso de forma que ela é bem prática. Ela trabalha muito as questões pontuais ali de uma prática cristã, de uma fé que se torna prática, bem ao estilo da fé judaica, que também tinha uma grande ênfase na prática. E aí tem alguma semelhança, por exemplo, da sabedoria do livro de Provérbios, colocado na forma como Tiago escreve, encorajar os cristãos a uma fé prática. Então, se pudéssemos pensar qual o objetivo de Tiago nessa epístola, era encorajar a aplicação do cristianismo à vida cotidiana. Ele queria encorajar de modo que, tendo isso em mente, a minha proposta para essa mensagem, então minha proposição é que a verdadeira fé ela é reconhecida nas ações práticas dos crentes. A verdadeira fé ela é reconhecida nas ações práticas dos crentes. Uma fé que não produz obras, ela é espiritualmente morta. E a gente vê isso já de cara, ele fala isso no versículo 14, ele já começa a trazer essa questão. E ele segue isso até o versículo 17. Então, no versículo 14, ele diz: mas, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso pode semelhante fé salvá-lo? No versículo 17, ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Bem, primeiro a gente entender o que ele quer dizer aqui com fé, Nessa perspectiva e olhando todo o contexto aqui, fé significa a confissão que a pessoa faz
da sua crença em Jesus Cristo, aquilo que ela crê, aquilo que ela professa crer, o seu corpo de crença, o seu credo, isso é a sua fé. E ela declara isso, olha, eu creio, né? Nós temos ali o credo dos apóstolos e vários outros credos. Então, é aquilo que você declara crer. Eu creio que Jesus Cristo é o Messias. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Messias que veio para reinar e para salvar. Então ela declara isso. Então isso é a fé dessa pessoa. E ele diz que se você tiver essa fé, mas você não tiver essa obra, não existe salvação. Então, se você tem esse credo, essa declaração, mas você não tiver obras, pode só esse credo te salvar? Essa é a pergunta que ele apresenta no versículo 14. Agora, o que ele quer dizer com obras? Obras, né, a ideia geral de obras, ou boas obras, né, na palavra, não só nesse texto, mas de uma forma mais ampla, é a conduta justa de acordo com a palavra de Deus. No caso de um judeu, a conduta justa de acordo com a lei estabelecida no Antigo Testamento. Então, essa conduta justa são as boas obras. Agir de forma justa. E principalmente em relação aos pobres e necessitados, ou principalmente em relação ao seu próximo. No contexto imediato aqui, né, desse trecho que nós estamos lendo, atos de amor para com o próximo. E isso fica evidente que ele está falando de atos de amor com o próximo quando ele fala, ele dá alguns exemplos. O versículo 15 em diante, 16, ele vai dar esse exemplo. Ele diz: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí, versículo 15, ele vai dar um exemplo disso. Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito de você só falar para o seu irmão e você não agir em favor do seu irmão? Então, o contraste que ele traz aqui é entre a palavra e a ação. Por isso que eu coloquei a ideia como do título, né, de agir acima de professar, ou seja, agir acima de falar alguma coisa, falar que você faz, falar que você é, mas você não agir de acordo com aquilo. Então é interessante a gente observar que aqui ele está falando de fala. O próprio versículo 14 diz isso. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Não está dizendo que ele tem a fé verdadeira, que ele tem a fé salvadora. Porque se ele tem a fé verdadeira e a fé salvadora, ele vai ter as obras. Mas se ele simplesmente disser que tem a fé e não tiver obras, a evidência é que aquilo que ele está dizendo não vale nada. Porque ele está falando que tem fé, mas ele não age como quem tem fé. E ele não evidencia, então, a sua fé pela sua forma de agir. Porque dizer só uma coisa não adianta, você tem que agir. E como nós agimos diante da nossa fé em Jesus Cristo? Nós, ao agirmos, por exemplo, nesse caso, a pessoa está necessitada e você diz: olha, eu vou te ajudar, eu quero que você fique aquecido, eu quero que você esteja suprido, e você vai lá e não faz nada podendo fazer, então isso aí não vale de nada. Mas se você vai lá e você traz alguma coisa, e você manifesta, então tudo aquilo que você declara sobre seu amor a Deus se torna concreto e real no seu amor ao próximo. A primeira epístola de João, ela fala sobre isso. 1 João 3,14, se você chegar lá, você vai ver assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ou seja, como nós sabemos que nós estamos vivos com Cristo? Quando nós amamos os nossos irmãos. Se nós não amamos, nós permanecemos na morte.
Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de verdade, de fato. E nisto conhecemos que somos da verdade. Bem, como nós conhecemos que nós somos da verdade? Como nós conhecemos que a nossa fé é verdadeira? Como nós conhecemos que o amor que nós declaramos a Deus, a fé que nós declaramos crer que Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, como nós sabemos que isso é verdade? Sabemos que isso é verdade, conhecemos que isso é verdade quando nós manifestamos o nosso amor ao nosso irmão. No versículo 20 do capítulo 4 ainda de João, diz assim: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Ou seja, não adianta você cantar bonito, né? Chegar lá e falar: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te amo. Se quando você sai dali não existe nenhuma ação concreta com relação aos seus irmãos que evidencia e demonstra esse amor. Amamos a Deus quando amamos os nossos irmãos. E demonstramos a nossa fé em Deus e que a nossa declaração de louvor a Deus e de reconhecimento da soberania de Deus na nossa vida é verdadeira quando nós agimos de forma concreta para atender a necessidade dos nossos irmãos. E isso está claro nesse próprio exemplo trazido aqui por Tiago. Não só isso, se você voltar um pouco na própria epístola, no capítulo 1, versículo 22, ele traz essa ideia de realmente você ser um praticante da palavra. Porque você pode ouvir a palavra, concordar com aquela palavra que você está ouvindo, mas você não torná-la viva na sua vida. E isso é infrutífero, isso é inócuo, isso não tem resultado. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, ouvir a palavra de Deus e não praticá-la é um auto-engano. Ouvir a palavra de Deus e não praticar é andar enganado, é estar num caminho errado, sem muitas vezes se aperceber disso e indo para a direção totalmente errada, cometer um erro e esse erro passar por você de uma forma desapercebida. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Bem, quando a gente chega num espelho, né? Não era um espelho de vidro naquela época, era geralmente metal polido, né? Meio embaçado assim, mas era suficiente para eles se olharem ali e terem uma percepção de quem eles eram, e geralmente vai ajeitar ali seu cabelo, vai, né, dar uma arrumação, ver se está adequado, e aí ele sai, e houve uma correção da sua aparência, vamos dizer assim, diante do espelho. Agora, se ele olha ali no espelho e ele sai e não age, né, não tem nenhuma ação de resposta à imagem que ele está vendo, ele vai esquecer daquela imagem e isso não adianta nada. Aquele que considera atentamente a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ele contrasta aqui dois tipos de ouvintes da palavra. O ouvinte negligente, ou seja, é aquele que ouve, mas não faz nada.
ele não é diligencioso, ele não é operativo para colocar em prática na sua vida aquilo que ele ouve, então ele é um ouvinte negligente. E o outro ouvinte é o praticante operoso, ou operoso praticante, né? Veja que não diz simplesmente que ele coloca em prática, ele é operoso e ele é praticante. Isso quer dizer que a prática é característica dele, ele é um praticante, é o que ele é. Ele é um operoso praticante, ele é alguém que constantemente, ele não coloca em prática ocasionalmente, ele consistentemente coloca em prática, coloca em operação aquela palavra que ele ouviu. E aí ele coloca depois compara esses dois da seguinte forma: se alguém supõe ser religioso, então uma suposição, eu sou cristão, faz como se fosse uma hipótese, né? Eu sou um cristão, mas deixe de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é vazia. Ou seja, eu sou um cristão, eu suponho que eu sou cristão, eu declaro que eu sou cristão, eu acho que eu sou cristão, sei lá. Mas na prática, quando ele começa a falar das pessoas, ele não refreia a sua língua, começa a falar de todo mundo, ele começa a reclamar de tudo. E aí ele engana o seu próprio coração, ele acha que está no caminho da salvação, mas na verdade não está. Isso tudo é vão. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. E o que Tiago caracteriza aqui como uma verdadeira religião? Fazendo um eco aí, possivelmente com Isaías, né? Capítulo 1 lá, quando ele fala, olha, Deus diz, né, para o povo de Israel, eu tenho aversão a esse culto que vocês fazem, a essa adoração que vocês fazem, porque isso tudo parece falso, isso tudo é vazio. A verdadeira piedade, a verdadeira religião, ela está em visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira religião, a verdadeira adoração, a sua verdadeira profissão de fé, não é aquilo que você fala ou aquilo que você canta, mas é aquilo que você faz na visitação, na atenção aos irmãos, no estar junto na hora das dificuldades e na busca da santidade na sua vida cotidiana, ou seja, como você luta diariamente contra o pecado e transforma isso em ações favoráveis ao seu irmão. Não no que você estuda da Bíblia e você sabe sobre a Bíblia e você fala sobre a Bíblia, mas como você age de acordo com a Bíblia. As obras, irmãos, nesse caso, são a evidência dessa fé e servem como a evidência da fé viva que realmente representa a salvação. Tiago ele vai dar para nós aqui uma explicação, né? Ele faz algumas perguntas, ele já vai respondendo essas perguntas para mostrar a evidência da salvação. Ele diz o seguinte: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Então ele cria aí um diálogo hipotético para ele ilustrar o argumento dele. Ele diz o seguinte: bem, você chega para mim e você fala, olha, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu creio assim, eu creio assado, eu tenho uma ortodoxia, eu tenho uma doutrina toda certinha, né? É diferente daquela igreja lá, que eles creem nisso que está errado, eles creem nisso que não é bem assim que a Bíblia fala. Mas ele fala assim, então me mostra isso que você crê nas suas obras. Você crê na salvação de Cristo? Então me mostra isso no evangelismo. Aí o outro vai falar assim, não, mas aquela igreja lá, ela é semi-pelagiana. O que quer dizer isso doutrinariamente? Ele crê que precisa ter obras para salvar, ou as obras junto com a fé que salvam, enfim. E como que ele coloca isso em prática? Ele sai pregando o evangelho e orando para que Deus salve. Então ele crê que Deus salva e ele vai pregar o evangelho. Eu creio que Deus salva. Tá, e você prega o evangelho para o perdido? Não. Então é basicamente isso que Tiago ele fala aqui quando ele diz o seguinte: tu tens a fé
e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, me mostra a tua fé sem fazer nada. Não tem como você mostrar. Tem só como você dizer, declarar, falar, mas não mostra. Agora, talvez eu não te diga tudo que eu creio, mas quando eu ajo, eu tenho ação, essa ação mostra o que realmente eu creio. E aí Tiago vai dar 2 exemplos disso. Ele diz: crês tu em um só Deus? Primeiro ele dá um exemplo negativo, né? De quem crê, mas não tem obra. Crês tu em um só Deus? Ele está fazendo uma referência ao Shema, né? A Deuteronômio 4, onde diz lá: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E o judeu piedoso, ele falava isso, declarava isso, né, 2 vezes por dia na sua devoção diária. Crê que o Senhor teu Deus é o único Deus. E ele fala: se você crê nisso, você crê muito bem, porque isso é uma verdade bíblica. Só que aí ele diz o seguinte: até os demônios creem e tremem. Até os demônios sabem que isso é verdade, estiveram diante de Deus como anjos caídos, né? Eles sabem que Deus é verdadeiro. Eles sabem que o inferno é real e que lá é a morada deles e que o juízo deles é eterno. Eles tremem diante disso. Eles sabem do poder de Deus e sabem que Ele é o único e verdadeiro Deus. Mas eles continuam sendo demônios, ou seja, praticando atos de rebelião contra Deus e desviando, né, e colocando tropeços no mundo para desviar o homem de Deus. Ou seja, continuam sendo demônios mesmo tendo uma crença verdadeira, né? Veja que dureza você declarar que alguém que fala de Deus e crê em Deus, mas tem obras que são mais parecidas com filhos do diabo, como é terrível isso. É comparado com um demônio. É comparado com alguém que está totalmente em rebelião contra Deus e que o final é o juízo eterno. Agora, ele dá 2 exemplos do Antigo Testamento que nos mostram como essa fé se torna prática. Primeiro exemplo, ele fala de Abraão, né? E aí ele começa a falar sobre Abraão aqui, quando ele diz que não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Mas Abraão foi justificado por obras? Ele vai dizer isso. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ele quer dizer o seguinte: a fé e as obras de Abraão andavam juntas. E a obra de obediência de Abraão, ao levar Isaque para o altar, foi o que deu forma final à sua fé, ou seja, consumou a sua fé, completou a sua fé, encaixou na sua fé, fazendo com que ela atingisse o fim desejado por Deus. A fé que Deus implantou em Abraão tinha um fim desejado, e o fim desejado dessa fé foi dado pela obra. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente crê em alguma coisa da Bíblia, existe um fim desejado para que isso venha a acontecer. É a obra que nós devemos fazer. Toda vez que existe um mandamento na Bíblia, eu creio nesse mandamento, esse mandamento tem um fim desejado, que é a prática desse mandamento. Não existe, no meu ponto de vista, um conhecimento que vá glorificar a Deus se esse conhecimento não me levar a uma ação prática em relação ao próximo. Porque o conhecimento vazio, ele torna-se orgulho, fútil e vão. Agora, o conhecimento que leva à manifestação do amor torna-se prático, edificante e atinge o propósito pelo qual Deus o revelou, Deus o deu. Então precisamos ter a prática para que a fé venha a ser consumada em nós. Versículo 23 diz: e se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Agora, como eu sei que Abraão creu? Eu sei que Abraão creu quando ele levou Isaque para o altar. Isso foi imputado com justiça e ele foi chamado amigos de Deus. Lembra que João 15 diz:
Vós sereis meus amigos se praticar o que eu mando? Então, ser amigo de Deus é você praticar aquilo que Deus coloca para nós, né? Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando, né? Abraão creu, obedeceu, apresentou seu filho Isaque, e por isso ele foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não só pela fé somente. Não quer dizer que não é a fé necessária, como nós sabemos, né? E Paulo afirma isso muitas vezes. A fé, somente a fé salva, a obra não salva. Mas é aqui o que está querendo dizer é o seguinte: não é a fé professada, falar da fé somente que salva, mas essa fé professada colocada em prática por meio das obras, isso salva. Então a fé completa, a fé não é a declaração de fé, mas é a fé operante, a fé colocada em prática, e essa fé ela salva, né? E aí ele dá o exemplo de Raabe. De igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. A salvação, né, ela é viva, presente, evidenciada pela declaração da fé com a prática que corresponde a essa fé, ou essa fé colocada em prática. A fé sem obras, então, torna-se um corpo doutrinário morto, ou seja, um conhecimento teológico que você tem, um conhecimento doutrinário que você tem, uma prática religiosa que na verdade não produz efeito algum. E não existe, irmãos, aí uma contradição da Bíblia. Mas será que lá Paulo não fala que é somente a fé e não precisa ter obras? Bem, a gente tem que entender direitinho, porque isso é algo extremamente importante, né? Para que nós não caiamos no que muitos judeus caíram. Os judeus legalistas, lá dentro do judaísmo, eles achavam que tinha que ter uma observância restrita da lei para que eles fossem salvos, e eles faziam uma série de rituais. O que é o legalismo? Simplesmente você fazer aquele ritual e achar que você vai ser salvo porque você fez aquele ritual conforme a lei dizia. Mas o que salvava um judeu era ele crer que ao fazer aquilo ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele crer no que Deus falou na sua palavra e colocar aquilo em prática mostrando que crê. E aí estava sendo evidenciado que ele era um judeu temente a Deus, um judeu que tinha fé em Deus. E ele era salvo por isso, não porque ele fazia a lei. Então, quando Tiago apresenta isso, ou o Evangelho apresenta isso, muitos judeus que se convertiam, então eles paravam de fazer obra, porque não, basta então só crer. E aí é preciso então que isso fique claro. Quando Paulo fala para os Efésios, no capítulo 8, que nós tão bem conhecemos esse versículo, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos. Então a salvação ela é pela graça, mediante a fé, ou seja, por meio da fé. A fé é o meio pelo qual essa graça nos salva. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, essa salvação não vem de você mesmo, vem de Deus. Não vem das obras. Ninguém tem que se gloriar porque eu fiz isso e eu fui salvo. Só que se você continuar e chegar no versículo 10, você vai dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Criados para as boas obras, para praticarmos as boas obras. Então existe um meio, que é a fé, que leva a esse para, que é a finalidade das boas obras. Então a fé é feita pelas boas obras, é colocada em prática pelas boas obras. A salvação é pela graça. A fé vem pela graça de Deus, o crer vem pela graça de Deus, e o praticar o que se crê vem pela graça de Deus. Então é a graça de Deus que nos salva, não é nossas obras. Mas as nossas obras, elas são praticadas debaixo dessa graça como um fim dessa fé por meio do qual nós nos tornamos salvos. Então vejam como a fé ela é colocada num meio. Parar só num crer vazio
sem a obra final que fecha e consuma e é o fruto dessa fé, a Bíblia diz: pelos frutos conhecereis, né? Capítulo 7 de Mateus. Então, o fruto é a evidência externa de que aquela fé foi completa em nós, com a sua ação prática e verdadeira. Não é a profissão de fé, e sim a fé prática que salva. Mateus 7, 21 diz lá: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que enviou, que faz a vontade. Para explicar isso, Jesus conta uma parábola onde ele compara duas casas. Ele diz o seguinte: quem ouve a palavra de Deus e pratica é um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e veio a luta, a tempestade, o rio, a enchente, e ele permaneceu para o reino. Agora, aquele que ouve e não pratica, ele é semelhante a um homem insensato que fez sua casa na areia. Veio a tempestade, a luta, tudo isso, e a casa foi à ruína. Então leva à ruína. Então, praticar a palavra de Deus leva a um alicerce sólido. Não praticar aquilo que se ouve leva o cristão à ruína. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras, e elas são de fato o que glorificam a Deus. A nossa salvação e justificação é unicamente pela graça. A fé é o meio desta operação graciosa, e as obras são o fim desta operação graciosa. Sempre tem que haver um fim, uma finalidade. Lembra que você fizer um estudo bíblico, pensa: qual é a finalidade desse estudo bíblico? Qual é a finalidade prática desse estudo bíblico? Qual é a finalidade prática dessa pregação que eu estou ouvindo? Assim, né? Qual é a finalidade prática desse estudo que eu estou lendo? Qual é a finalidade prática desse livro que eu estou lendo? Qual é a finalidade prática desse estudo que eu estou fazendo? Tudo tem que ter uma finalidade prática para que Deus seja glorificado na prática dessa boa obra, e não simplesmente no professar. Diz, né, que nós somos luz, e quando diz lá, nós somos a luz do mundo, diz lá: para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celeste, lá em Mateus capítulo 5. Imagina, por exemplo, um preletor internacional, né, desses que fazem conferências pelo mundo todo, né, tipo um John Piper, né, estou só dando um exemplo, um MacArthur e tal. E eles vão participar de uma conferência, né, para 5.000 pastores num outro país, e pegam um avião para ir lá falar, né, da palavra de Deus para aqueles 5.000 pastores no outro país, e ele passa 12 horas num voo, sentado do lado de alguém, e não fala nada com essa pessoa, nem cumprimenta, e nem acha, e nem procura a oportunidade para dizer, para saber se aquela pessoa é salva ou não, e dizer que Cristo salva aquela pessoa, expor o evangelho básico e simples. Ou seja, eu viajo milhares de quilômetros para falar para pastores sobre a complexidade doutrinária e dar um estudo muito elaborado, mas eu não tenho a prática de falar para alguém que está do meu lado sobre o evangelho e pregar para ele. Então, isso é um exemplo de uma fé complexa, teologicamente correta, mas que é infrutífera no sentido da salvação. Aplicação, não que seja errado a pessoa fazer um estudo aprofundado e tal, só que a prática diária, o dia a dia dela deve refletir aquilo ali, né? Então, estar na frente de uma plateia para expor uma complexidade teológica não é o dia a dia. O dia a dia é encontrar com o padeiro, encontrar com o açougueiro, encontrar com seu colega de trabalho, ter os seus familiares e transparecer as ações de amor do evangelho que você apresenta durante o final de semana em ações práticas diárias durante o seu cotidiano, durante o seu dia a dia. Aplicando aqui para nós encerrarmos, né? A verdadeira fé não é uma afirmação mental sobre Deus e Jesus. Não é uma sistematização intelectual de fatos e afirmações verdadeiras sobre Deus que nós conhecemos como ortodoxia. Terá muita gente com uma
ortodoxia, ou seja, com uma doutrina correta no inferno. A verdadeira fé se manifesta numa ortopraxia, ou seja, numa prática correta. Vai ter muita gente na glória eterna com Deus que escorregava em um ou outro ponto doutrinário, mas que praticava a fé genuína e verdadeira. A fé verdadeira também não é um sentimento de paz e tranquilidade com relação ao juízo divino. Não é a certeza da salvação. A fé verdadeira é aquilo que se manifesta nas ações de amor. Crer assim, que a fé é simplesmente um sentimento de que eu estou salvo e pronto, ou que eu creio da forma correta, é baratear a graça de Deus. É só achar que é um exercício mental e emocional e pronto, você está salvo. Isso é baratear a graça. A fé verdadeira é frutuosa, ela exige o labor da fé, o suor da fé, como os puritanos costumavam dizer. É uma fé que sua, é uma fé que trabalha, uma fé que opera. E o que você deve fazer em relação a isso? Bem, primeiro você deve saber bem o que você crê, né? Veja que a obra também, feita simplesmente em benefício do próximo, se ela não for baseada numa fé em Cristo, também não vale de nada, né? Caridade, muitos humanitários, muitos humanistas, muitos ateus, muitos espíritas fazem também boas obras, mas não é baseado na fé em Cristo. Então, realmente a salvação se evidencia numa fé verdadeira, ou seja, então você tem que saber em quem você crê, saber o que você está fazendo, baseado na palavra de Deus, mas isso tem que ser prático. Então, você tem que saber o que você crê e depois verificar se a sua vida está de acordo com isso que você crê. Como você pode fazer isso praticamente? De forma prática. Faça uma lista básica daquilo que você crê. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, eu creio que Deus cuida de mim, eu creio que eu devo amar o meu próximo. E depois coloque do lado de cada uma afirmação dessa do que você crê, qual é a implicação prática daquilo. Porque eu creio assim, eu tenho que fazer isso. Então é um exercício, né? Se você tiver dificuldade para fazer isso, procure um dos pastores e fale assim: pastor, eu gostaria que o senhor me mostrasse aqui como que isso que eu creio pode ser colocado em prática. E a gente vai ajudar você a fazer isso. Quando você lê um texto, lá no texto existem os indicativos, o que é a doutrina que está sendo ensinada ali. Mas depois, na sequência, provavelmente vai vir um imperativo, que é um mandamento. Então creia naquele indicativo, mas coloque em prática o imperativo, o mandamento que está no texto logo na sequência. Procure lá esses imperativos e anote: eu devo fazer isso aqui. E isso, de uma forma bem prática, também pode ser feito na pregação. Então, crie o hábito de anotar as pregações, ou até mesmo colecionar os esboços dessas pregações, mas de modo que você não deixe a pregação terminar sem que você tenha por escrito, ou muito claro na sua mente, pelo menos uma coisa que você deve fazer. Então você tem que sair da pregação dizendo assim: depois que eu ouvir essa pregação, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que mudar isso na minha vida. Eu tenho que praticar isso. Eu vou em direção ao irmão tal e fazer isso. Eu vou em direção àquela pessoa não crente e vou fazer aquilo. E isso é uma resposta objetiva à pregação que você acabou de ouvir, né? Permita que pessoas maduras avaliem a sua conduta diária. Ou seja, pergunte a pessoas maduras se o seu comportamento está coerente com o andar cristão. E principalmente, eu diria, tenha uma vida devocional que conduza essa prática. Então, nosso tempo a sós com Deus, no tempo lá de oração que você vai ter de manhã, de leitura da Bíblia, de reflexão, de meditação, algo que você tem que fazer é pensar no acontecimento do dia a dia. Por exemplo, de manhã, o que vai acontecer hoje? Vai acontecer isso, né? E pense como você deveria agir de acordo com a palavra de Deus em cada um desses dias. Ore para que Deus te direcione numa ação correta em cada um desses acontecimentos. Busque textos bíblicos que se apliquem a essa situação. Memorize esses textos e pense de forma prática em como você vai colocá-los em prática. E no final do dia, o que você faz? Você faz uma reavaliação do seu dia à luz da palavra de Deus. Um exercício muito bom para isso é talvez você escrever um diário. Não precisa ser escrever aquele diário, né, de adolescente lá, contando historinha e tal. Mas escreva, né,
os principais acontecimentos do dia, como que você reagiu, olhe isso à luz da palavra de Deus. Isso vai se tornar a sua análise mais clara de você saber se você está praticando aquilo que você tem feito. Então, durante todo o dia, muitas vezes a gente age no automático, e esse nosso agir no automático, ele não corresponde àquilo que Deus quer de nós. Irmãos, a salvação, ela não está em si uma simples declaração de fé. A verdadeira fé, ela é reconhecida nas ações práticas dos crentes, naquilo que nós fazemos no dia a dia. Bem, eu espero que após ouvir tudo isso que nós expomos aqui da palavra de Deus, você saia daqui com uma determinação de praticar aquilo que nós acabamos de falar. Eu te dei alguns exemplos práticos, não só durante a mensagem, mas eu condensei eles também aqui no final, para que você coloque em prática isso. Você pelo menos sai daqui com essa decisão e ore para que o Espírito Santo, por meio da graça, te dê as condições necessárias, a força, como Filipenses fala, que Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então que o Espírito Santo faça essa operação da fé e da prática das obras na sua vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos deu a tua palavra que consiste na fé verdadeira e genuína. E ao crermos na tua palavra, naquilo que o Senhor fala para nós, nós temos a fé correta que deve ser evidenciada pela prática correta. A fé que se torna evidente, a fé que nos leva à salvação e salvação que se torna visível, que nós podemos conhecê-la e reconhecê-la por meio das nossas obras. Que o Senhor dê a cada irmão a sabedoria para aplicar aquilo que temos falado aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.